Tudo bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo aluno, na hora de fazer uma boa apresentação, ele precisa se preparar. Ele precisa assistir, ele precisa ler, ele precisa ver aquilo que ele vai falar e de que forma que ele vai falar. Então, eu planejei e logo fui listando 10 tipos de erros que a gente comete quando vai fazer uma apresentação. Então, vamos lá? Primeiro erro é a gente começar a apresentação, é a gente começar a palestra, a gente começar o encontro pedindo desculpas. Ah, desculpa pessoal porque eu cheguei atrasado, ah, desculpa porque infelizmente o equipamento não funcionou, desculpa porque não existe desculpa. Se você começou a sua apresentação, continue a sua apresentação e não peça desculpas, porque se você programou a apresentação, você deveria estar na apresentação no horário certo. Você deveria começar a apresentação no horário agendado e nunca precisar pedir desculpas por isso. Segundo grande erro que a gente comete no momento de uma apresentação, principalmente numa apresentação de trabalho escolar, é ficar lendo para o cartaz ou para o slide o tempo todo. Quando você vai fazer uma apresentação, você não tem que ficar lendo para o slide o tempo todo, você não tem que ficar lendo para o cartaz o tempo todo. Você tem que se programar e o slide deve ser apenas mais uma ferramenta que vai te dar suporte para que você possa fazer a sua apresentação. E nunca para você ficar lendo para o slide o tempo todo ou lendo para o cartaz o tempo todo. Isso é totalmente antiético, isso é totalmente errado. Então não cometam esse erro. No terceiro grande erro, nós poderíamos colocar com palavras rebuscadas, com palavras difíceis, palavras que não são comuns ao nosso vocabulário. Você está falando para alguém que está ali ouvindo, que é do seu mesmo público, que é da sua mesma classe social, que é da sua mesma comunidade, procure usar o linguajar mais popular possível, mais acessível possível, para que a pessoa que está te ouvindo consiga entender a mensagem que você está tentando repassar. Porque se você não fizer isso, a sua apresentação não atingiu o principal objetivo, que é ser compreensível. Se não pôde ser compreendido, a mensagem não foi repassada. Então use sempre uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, uma linguagem compreensível para que aqueles que estão te ouvindo consigam entender aquilo que você quer repassar. Nosso quarto grande erro é a gente muitas vezes usar vícios de linguagens, palavras como né, ok, entende, entende, ok, tudo bem. Pessoal, esse tipo de palavra não se usa numa apresentação, porque esse tipo de palavras são palavras que nós usamos numa linguagem coloquial, nós usamos numa conversa informal. E se você está fazendo uma apresentação, a sua apresentação deve usar uma linguagem mais formal. Por conta disso, procure falar sem vícios de linguagem. Para isso, vale a pena fazer um bom treinamento em casa, de frente ao espelho, conversando com outra pessoa, para que você possa fazer a sua apresentação da forma correta. O nosso quinto grande erro é fazer a apresentação sem olhar para o público. Fazer a apresentação olhando para os pés, fazer a apresentação olhando para o teto, fazer a apresentação olhando para uma outra coisa que não seja o seu público. Então procure, toda vez que for falar, mirar o seu público, olhar para o seu público. É importante que você procure olhar sempre para o público, que é a pessoa que está te ouvindo. Então nada de olhar para o lado, nada de olhar para o chão, nada de olhar para o teto. Isso não quer dizer que você não vai poder desviar o olhar pelo menos um pouquinho, mas não pode fazer a apresentação olhando o tempo todo para cima, para baixo ou para os lados. Olhe sempre para o seu público. Sexto grande erro, usar palavras como acho, tentar. Você não está ali para tentar mostrar alguma coisa. Você não está ali para achar alguma coisa. Você está fazendo uma apresentação porque você pesquisou alguma coisa, porque você já estudou aquilo que você está apresentando. Então você não tem mais que achar nada, você não tem mais que tentar nada, você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que dizer, você tem que comprovar com dados aquilo que você está apresentando. Sétimo grande erro, fazer piadas com palavras ou palavras preconceituosas,
com pessoas, com loiras, com pretos, com brancos, com altos, com baixos, com magros, com gordos, independente de qual que seja a piada. Se você vai fazer uma apresentação, você não pode, você não deve usar palavras, frases, piadas preconceituosas. Jamais. O 8º grande erro é não respeitar o tempo da apresentação. Se for estipulado o tempo de 5 minutos, você tem que se programar para fazer a sua apresentação dentro de 5 minutos e não de 10. Ah, mas pessoal, já passou do meu tempo e eu tenho só que fazer. Você não tem mais que fazer nada. Se já passou do seu tempo, é porque você está comprovando que você não se programou, que você não estudou, que você não contabilizou o tempo para fazer a sua apresentação. Então, analise direitinho aquilo que você vai falar para que você não extrapole o seu tempo e o tempo da próxima pessoa que vai apresentar depois de você. O 9º grande erro é você confiar somente na sua memória. A nossa memória é muito falha, então não confie jamais na sua memória somente. Porque você levou um slide e aí você vai chegar no meio da apresentação e dizer: pessoal, nós não vamos fazer a apresentação porque o computador não funcionou, porque o data show não ligou, e isso não é desculpa para se cancelar uma apresentação. Leve por escrito, imprima aquilo que você vai falar, porque se por acaso o data show não ligar, se por acaso o computador falhar, mas você já tem aquilo por escrito, seu roteiro por escrito, então não vai dar erro na sua apresentação. Isso é muito importante e é utilizado demais em todos os cursos de oratória. A partir do momento que você confia somente na sua memória, você incorre nos demais riscos, que é extrapolar o tempo ou ter que analisar slides ou qualquer outra coisa escrita. Então leve impresso aquilo que você deseja falar. O 10º grande e talvez o maior de todos os erros é a postura. Falar para o público encostado na parede, falar para o público se segurando nas mesas, cadeiras e etc e tal. Então não cometam esse tipo de erro, porque esse erro é gritante. Falar rindo ou falar com brincadeiras, você está fazendo uma apresentação e nesse momento você deve usar de muita seriedade, isso é muito importante. Cuidado com a sua postura diante do seu público, cuidado com a sua postura diante das pessoas com quem você está falando, isso é importantíssimo e você não pode esquecer jamais. Um grande abraço a todos. Que Deus nos ajude nessa longa caminhada que não é fácil, porque a vida de estudante não é a vida mais fácil do mundo, quando nós dedicamos o nosso tempo a fazer aquilo que devemos fazer com muito cuidado, com muita responsabilidade, que é estudar, e dar conta dessa responsabilidade não é fácil para vocês e nem para ninguém. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.